um comentário aqui, ó, da Tatiana, ela falando assim, pra gente falar sobre as despesas dedutíveis, que é algo muito importante, né? Saber quais tipos de despesas que a gente pode colocar ali. Hoje, assim, o maior volume de despesas dedutíveis são as despesas médicas. Médicas. Todas, sem né? limite. Sem limite. Então, consulta, cirurgia, exame, dentista, né? Vamos colocar aí da área da saúde, fisioterapeuta, psicólogo, absolutamente tudo que você tem. Academia não, pessoal. A academia, falta previsão legal. Deveria. É o mesmo caso do medicamento, né? O medicamento por si só ele não entra como dedutível. Muitas pessoas perguntam isso e não entra, porque não tem previsão legal. Se o medicamento estiver dentro da fatura do hospital, você consegue abater. Ah, é? Abate. Tem isso? Nossa, isso, eu não exatamente. sabia disso. Mas se ele estiver separado na farmácia, falta um artigo lá na lei pra permitir isso. Cara, deveria, dedutível. porque tem medicamento caro. Tem. Nossa senhora, tem medicamento caro. Deveria, né? Deveria, com certeza. Aí, se você for ver a própria academia também, porque saúde, né? pró da saúde. Há discussões sobre isso, você sabe me dizer? Tem projetos de lei. Projetos de lei tem vários, assim. Por exemplo, a academia tem projeto de lei rodando. Eu acho que deveria sim, porque até questão de esporte. Também. Qualquer tipo de esporte deveria, né, cara? Porque imagina, você é uma forma de incentivar. Sim, com certeza. Incentivar as pessoas a praticarem e tal. É interessante isso daí. Então, assim, aí a gente entra numa questão de orçamento público, de até que ponto que o governo pode abrir mão de uma receita ou não, né? Então, tem um debate muito político em volta disso daí. Mas tem projetos e deveria sim, por exemplo, principalmente, academia, às vezes o valor não é tão relevante, mas o medicamento tem muita relevância, né, dentro né, do que a gente consome, do que a gente gasta. Então deveria ser dedutível. Mas assim, falando das despesas, então tudo que for relacionado à saúde, à área médica, é dedutível. Aí a gente tem também as deduções de educação, né? Então o colégio, a faculdade, um curso tem que ser educação regular, né? Então, né, ensino fundamental, infantil, fundamental e médio, né, a faculdade, após, o mestrado, tudo isso também é dedutível. O problema, tem uma trava ali de R$3.500. Então, né, tipo, R$3.500 no ano. Qual faculdade você faz hoje, né, com R$3.500 no ano? Ó, tem uma outra aqui, ó, diferença de custo e despesa. Essa eu falo, você comprar uma garrafa pra tomar com um amigo aqui é custo. Comprar uma roupa pra mulher é despesa. É ou não é? Pura realidade. Assino embaixo essa. Mas fala sobre isso numa empresa, que é o... É dentro da empresa que a gente tem que falar sobre custo e despesa, que realmente tem uma diferença muito grande. Tem. Fala aí. E aliás, você, salvo engano, seu TCC foi em custos, não foi? Foi em custo e eu fiz uma pós em custo. Fez uma pós em custo, lembro disso. Cara, basicamente assim, custo é aquilo... Lembra de eu falar de um assunto de custo depois, do meu TCC. Vamos falar. Custo é aquilo imprescindível para você ter a sua receita. Então, um exemplo. Você usou aqui o exemplo do vinho, né? A garrafa do vinho é custo. A embalagem do vinho é custo. A uva é custo. Por quê? Sem isso você não produz. Sim. Né? Você não consegue vender. Tudo que tá aqui dentro é custo. Exatamente. Sim. A partir do momento que o produto está pronto para ser vendido, dali para frente é despesa. Então, comissão do representante, o salário do administrador, os funcionários do comercial, logística e tal, tudo dali pra frente é despesa. Você fazendo essa separação, o que é do produto é custo, o que não é do produto é despesa. Você vai sempre mapear aí exatamente, né, de forma grosseira aqui, mas assim, de fácil entendimento, é essa a ideia. Gilmar Pedroso, ele é contador, né? Contador, há uns 40 anos. Por que ele tá perguntando isso? Pra testar, né? É pra testar, né? É pra testar. Ê, rapaz. Esse aí é contador há alguns dias. Há muito tempo, né? Você falando de custo, eu realmente fiz o meu TCC em custo. E, cara, foi na MIFEC. Sério? Foi. Isso foi em 2014. Na época, hoje tem... Tipo assim, tem toda uma estrutura contábil ali. Antes não tinha, não. Era tipo assim, tinha, claro que tinha, mas tipo assim, era algo mais focado mais a contabilidade bruta mesmo da MIFEC. Mas não tinha aquele custo bonitinho, igual tem hoje, ele tudo separadinho e tal. Eu tô falando o operacional ali, entendeu? Nós, funcionários, não tinha esse acesso.
você ter noção como que era formado o custo, assim, que você sabe lá que a gente primeiro produz um negócio, na verdade vende o negócio, produz e repassa, mais ou menos assim, né? Não sei se o pessoal entendeu, mas não vem ao caso explicar isso daí. Mas o que acontece? O meu TCC, cara, eu fiz um trabalho muito lindo, bem bonitinho e tal. Mas, como que era feito o custo ali? O Elson, ele fazia o seguinte. Ele fazia, eu não sei explicar, mas ele fazia a conta lá de quanto pagava na grama da mandioca, quanto que dava na tonelada. Aí ele tinha uma margem ali na cabeça de quanto custava para produzir. Colocava uma margem ali tipo assim, de energia, tudo. Ele tinha tudo na cabeça dele ali. Ele falava, o custo é esse, mas o que nós tá pagando é isso, nós morremos tanto, o custo é tanto. Um exemplo que eu vou dar aqui, eu não posso falar números exatos ali, mas um exemplo lá, na época o custo de um saco de fécula era R$60, mais ou menos, o que ele calculou. Aí eu fiz tudo, coloquei no meu TCC, do jeito que ele calculava e tal, e aí eu fiz um rateio de tudo, não sei o que e tal, departamentalizei tudo certinho. Cara, chegou no mesmo valor, coisa de centavos. Aí pra apresentar, e tipo assim, na apresentação do TCC, porque o nosso trabalho tava pronto, falei, caramba, velho, porque geralmente quando você faz num TCC, você imagina algo pra beneficiar algo. Sim. Né? Fala, pô, é pra mudar. Aí eu cheguei pra apresentar e falar, é o seguinte, eu tirei nota muito boa no TCC, eu acho que por questão disso, não do meu trabalho, mas da cabeça do Elson. Entendeu? Os professores falaram, mas peraí, você fez todo esse trabalho, um trabalho muito bonito, muito bem apresentado, tudo, mas pra chegar no mesmo resultado? Cara, mas existem alguns empresários, e o Elson é um deles, que tem um feeling da coisa que é fenomenal. Fenomenal. Eu brinco bastante lá, falo assim, olha, a gente vai montar o que for necessário aqui, de projeto, vamos fazer exatamente isso. Nós vamos brincar de ser algo. E a gente vai chegar no mesmo valor que ele. E aí eu brinco, eu falo assim, a gente só vai validar o número dele, que a gente já sabe que tá certo. A gente vai validar. E óbvio, assim, a gente também tem que montar um processo para aquilo ser desenhado, para também não ficar dependendo do feeling de uma pessoa, né? Mas, assim, esse ponto, eu sempre elogio isso sobre o Elson, porque, cara, assim, a experiência, né, o feeling da coisa deles, assim, é fenomenal. Né? Fantástico. É fenomenal, né? E muitas coisas, assim, não tá nem voltada a estudo, né? Tipo assim, porque estudou, fez... Não teve. Pô, não teve nada, coitado. É o feeling da coisa, assim. A pessoa tem aquela experiência e aquela noção, assim, da empresa que chega no mesmo resultado que uma imensidão de cálculos. Então. Incrível, né? Só que tem, assim, de toda forma você tem que fazer. O processo exatamente. Tem que ficar claro que na época era tipo assim, as coisas eram bem diferentes de hoje. Muito diferente. Na época a gente tinha uma certa estabilização no preço da raiz, no preço da energia, o custo trabalhista era um pouco diferente ali de hoje. E tinha poucos funcionários ali também para a questão de custo. Hoje mudou muito, né? Hoje eu tô falando de uma época de 10 anos atrás, né? Hoje a empresa, ela triplicou de tamanho da época, claro. E aumenta o tamanho, aumenta os problemas, sim, né? Isso os custos são totalmente diferentes, né? Mas, mesmo assim, ele tem a calculadorinha lá até hoje, que ele usa até hoje, uma cinzinha de abrir e fechar. Né? Andando no bolso. no bolso aqui. Até hoje, o que ele faz, ele tá feito, entendeu? E tá certo. Não tem como dar errado. E você pega, por exemplo, da carteira de clientes, você sabe, alguns clientes específicos que, cara, assim, é muito interessante isso. E aí, óbvio que sou curioso, então, né, você vai conversar com a pessoa, tentar entender, tipo, da onde vem aquilo. E você vê que pra pessoa muitas vezes é natural. Né? Então, né, faz todo aquele cálculo, tudo aquilo, né, que às vezes a gente gasta horas de trabalho, né, de forma espontânea, praticamente.